Bem, pessoal, então vamos dar aqui seguimento. E nessa perspectiva processual, a gente precisa fazer alguns comentários rápidos, trazendo uma novidade, que a nova lei diz que não se aplica o efeito da revelia, que não há reexame necessário nas ações de autoridade, isso coloca ponto final na discussão que ainda existia e temos visto já algumas decisões de tribunais falando exatamente sobre esse dispositivo e extinguindo as remessas necessárias e nem adentrando no mérito específico. Nós temos o artigo 17C, que traz a necessidade de uma fundamentação ampla, exaustiva e até dificultosa por parte dos magistrados. E eu chamo a atenção aqui para dois dispositivos que certamente nós seremos instados aí a debater. São 17C, incisos 2 e 3. Os dispositivos dizem que, na sentença, o juiz deve considerar as consequências práticas da decisão, sempre que decide com base em valores jurídicos abstratos. Então, percebam, de fato, ela trata especificamente das decisões que violam princípios da administração pública, porque enriquecimento ilícito não é valor abstrato, dano ao erário não é valor abstrato, e, portanto, o dispositivo se aplica somente ali, especificamente, que tem fonte normativa no artigo 20 da LINDB. Nós temos também aí algo que incorpora dispositivo já da LINDB, que é a necessidade do magistrado considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados e das circunstâncias práticas que houverem impostas. Ou seja, de fato é o juiz não olhar para o procedimento, para a ação em si, de uma forma estática, mas tentar se colocar no lugar do gestor e verificar se aquele comportamento estava dentro da razoabilidade do esperado do homem médio. Se estiver, efetivamente, não há que se falar em improbidade, principalmente após a instituição do dolo específico, certo? A lei manda analisar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, manda analisar a natureza, a gravidade, o impacto, a extensão do dano, o proveito patrimonial, as circunstâncias atenuantes e agravantes, muito embora ela não diga o que é atenuante ou agravante. Aqui, Bantinho, no meio de você, o inciso 4º, mesmo artigo 17C, a linha F, ele diz que o juiz deve considerar na aplicação das sanções. Portanto, não é pressuposto para imunização, é pressuposto para aplicação concomitante ou isolada das sanções, a atuação do agente em minorar os prejuízos e as consequências advindas de sua conduta omissiva ou comissiva. Então, ressarcir espontaneamente o dano ao erário, beleza. Você vai ter aí um benefício legal, mais ou menos aquela dialética no campo penal entre desistência voluntária e arrependimento posterior. Acho que é por aí que a gente deve seguir. Analisar os antecedentes do agente, analisar também a dosimetria referente a atos praticados anteriormente pelo indivíduo. Então, o 17C traz uma série de critérios que a gente precisa ficar atento a isso. A gente também precisa ficar atento à questão da prescrição, que, de fato, é algo que tem gerado muita preocupação, mas que há uma válvula de escape que nós podemos aqui dar uma saída muito interessante. Veja, toda dúvida sobre a questão prescrição material, de abolir ilícito, de retroatividade. No campo processual, isso me parece que é muito mais tranquilo de se discutir. Sabemos que as questões processuais incidem somente
de quando publicada a lei para frente. E há acórdãos do TRF da primeira região dizendo que não se pode aplicar retroativamente o prazo da prescrição, seja o ordinário do artigo 23, seja o da prescrição intercorrente. Além disso, o prazo de 8 anos, a partir da data do fato, é um prazo a priori ruim, considerando o início de uma gestão pública após a nova lei. Entretanto, o 23, parte final, ele tem uma situação que, bem fundamentada numa ação, nos dá um prazo até melhor do que o anterior, que é a lei fala em 8 anos a partir da ocorrência do fato, ou, no caso de infrações permanentes, o dia em que cessou a permanência. Então, uma boa estratégia para a investigação seria realmente quando nós recebermos, por exemplo, uma desaprovação de contas do gestor X, Y, Z, com base em fraude da licitação, com base em ausência de licitação, não nos contentarmos com uma análise isolada daquele procedimento, mas procurarmos fazer uma espécie de raio-x da vida daquele gestor. Eu sempre procurei fazer isso. Eu fazia uma análise da vida pregressa do indivíduo. Ah, ele teve uma conta desaprovada. Beleza. Quantos procedimentos mais ele responde lá no Tribunal de Contas? Pela mesma natureza de ato. Porque se eu tenho um cara que teve conta desaprovada por fraude da licitação, e se ele tem em outros procedimentos, e todos praticados dentro da mesma gestão, eu posso dizer que ele tinha uma permanência ímproba, que ele tinha uma reiteração, e usar não a data do fato, mas sim a data da sua saída formal do posto, que é quando teria cessado a permanência, para arguir a prescrição. Isso nos permite, vejam só, né, que interessante. O cara que começa sendo secretário no primeiro ano de mandato e fica ali até o final do primeiro mandato, e eu tenho uma série de atos dele investigados, eu tenho os 8 anos após o fim da saída dele. No final das contas, nós teríamos aí 12 anos contados da prática do fato. Muito mais benéfico até do que o regime da antiga lei. Então, a gente precisa ficar atento a esse detalhe das infrações permanentes, porque a lei não conceituou o que é permanência, de modo que permanência pode se interpretar como, de fato, uma sucessão ou alguns atos praticados na mesma forma, mesmo estilo de execução, no âmbito do mesmo cargo. Aí a jurisprudência vai ter que moldar isso, mas não conceito indeterminado permite que nós façamos essa dialética aí e ganhemos um prazo importante, tá certo? Sobre a prescrição intercorrente, a gente defende claramente que ela incide somente a partir da data da publicação da lei, e há uma decisão do presidente do STJ, agora no recesso, negando o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente em uma ação de improbidade que tinha 14 anos, portanto, seria muito fácil ele dar a canetada e dizer que havia a prescrição intercorrente, mas ele disse que não havia demonstração de perigo mora, no caso concreto, que reforça aquela ideia de que os tribunais superiores não vão reconhecer com tanta facilidade. E mais, existem precedentes do STJ falando sobre prescrição intercorrente na Lei de Execução Fiscal, em que reconhece que os prazos modificados somente seriam aplicados dali para frente. Além disso, existe a possibilidade de arguição incidental da inconstitucionalidade da prescrição intercorrente, na medida em que o prazo da execução fiscal é de 5 anos e a da improbidade administrativa é de 4 anos. Claramente, dois bens com natureza diferentes, a probidade muito mais relevante com um prazo menor. Portanto, uma quebra na lógica da proporcionalidade, estrito senso falando. Então, o caminho me parece
que na prescrição deve ser isso. Beleza? Bem, pessoal, essa análise processual geral da lei era isso que tinha para falar. Amanhã a gente vai dar continuidade tratando do acordo na persecução civil e outros pontos lá do conteúdo programático, mas o Herbert vai agora aqui fazer o sorteio dos livros. Vamos sortear 10 livros na nova lei de improbidade. Agora, o critério, nós pegamos da lista de todos que se inscreveram até o fim da manhã, são 81 pessoas, e aí está aqui, 81, a Diana cortou e depositou aqui na urna, e aí o Herbert vai fazer aqui o sorteio dos 10 primeiros, tá bom? Sorteio aqui. Sentada para ficar na câmera. Sempre são 10. Puxa aí, vamos embora. Helenilton Pereira Batista. Não dá nem para ver pela câmera aí, mas você pode aproximar. Helenilton Pereira Batista. Aí. Joana Nogueira Bezerra. Calma, deixa eu mostrar aqui, mulher. É tão rápido. Nossa, associado nosso. Marcos Renan Palácio de Moraes Claro dos Santos. Olha o nome grande. Porque ele já fez, viu? Arsenando comprometimento com tudo. O nome do homem é grande, viu? O nome do homem é grande. Não sei o nome. Júlio César Medeiros Carneiro. São quantos anos? 4, né? Agora foram 3, 4. Isso. Será que sim? Marcos Vinícius Ribeiro Gonçalves de Vasconcelos Rodrigues. Aí, concorrente do Marcenado. Rapaz, os nomes grandes estão saindo aí. Diego de Lima Leal. Quantos, Diana? 3, 5, 6. Igor Saulo Ferreira Rocha Assunção. Certo? Cuidado, papai. De Maicon Delon Silva do Nascimento. Vou deixar com olhar aqui. Só não, mulher? É nome, é? Davi Bragança. É da família real. Olha só. Doutor Herbert e doutor Igor estão saindo só os próximos promotores do estado do Ceará, só aprovado aí do concurso, viu? Já vão se preparando. Estudando pelo livro do Igor, aí que vão passar mesmo. Pronto, só faltam 2 agora. Esse e aquele. Não, peraí. Só faltam 2? 1, 3, 3, 7, 7, 8. 8. Aí só saiu um homem, não vai sair nenhum. Só falta mais um agora. Isso. Só uma pessoa. Rafael Ramos Nepomuceno. Nosso associado também. Pronto, doutor, é o último. Não. Esse. Rafael, o último. Já foi hoje? Foi. Esse aí, doutor. Então, amanhã, pessoal, então a gente dá continuidade. E aí, no fim, vamos sortear mais 10 livros da nova lei Foi de só improbidade. um. Tá bom? Tem uma Então, mulher. estamos à disposição. Lá no grupo a gente vai mantendo contato. Até amanhã, às 9 horas, se Deus quiser. Um grande abraço. Até lá.